Então vamos à terceira parte aqui do nosso programa sobre o George Harrison e continuando a falar da retomada dele. Depois de gravar o George Harrison em 79, o George foi gravar o Somewhere in England, né? E ele resolveu gravar um disco repetindo mais ou menos o mesmo padrão do George Harrison de 79. Canções mais lentas, mais tranquilas, né? Grande destaque no slide dele, que àquela altura já tinha um timbre só, né? Uma marca registradíssima, já era a segunda voz dele, né? E o disco foi simplesmente vetado pela Warner na hora que ele levou o disco para ouvir, né, para os executivos da Warner ouvirem, né? E a grande coincidência, né, e ironia foi que o John havia entregado o Double Fantasy um pouco antes do George, né, entregar o Somewhere in England lá, que no fim das contas a Warner distribuiria o disco do John também, né? E aí, os executivos gostaram do Double Fantasy, mas não gostaram do Somewhere in England, e pediram para o George gravar de novo. Para ele, aquilo foi um pé no saco, né? Então ele partiu para o estúdio, voltou para a Inglaterra e foi puto da vida, compôs mais 4 músicas ali e para inserir no disco. Os executivos queriam que o disco fosse mais animado, mais up, mais para cima. Então ele compôs Blood from a Clone, que é justamente uma crítica aos executivos da música, né? Compôs Teardrops, que é um número meio funkeado, assim, mais para cima, né? E compôs também All Those Years Ago, né? Que na verdade ele havia composto para o Ringo, e ele havia gravado com o Ringo, para o Ringo lançar no disco solo dele. Só que com o assassinato do John, em 8 de dezembro, o George, chocado, absolutamente pasmado com o acontecimento, como não poderia deixar de ser, resolveu pegar a música que ele tinha feito para o Ringo lançar, mudou a letra e gravou ele mesmo. Foi All Those Years Ago, né? Que é uma música que não é assim um grande clássico, mas uma música muito bonita, né? O George convidou o Paul para fazer um back vocal junto com o Danny Lane, e no final das contas estavam lá os 3 Beatles pela primeira vez, depois de muito tempo, juntos numa mesma gravação. Essa música foi lançada em compacto, ela fez um sucesso, chegou entre as 10 mais ouvidas, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Foi uma música que comoveu bastante os fãs dos Beatles pelo mundo, né? E o resultado final do novo Somewhere in England, que saiu em maio de 1981, foi assim bem melhor que o primeiro Somewhere in England vetado, né? É um disco, eu pessoalmente gosto muito desse disco, tem ótimas músicas lá. That Which I Have Lost, que é um country rock também divertido, que foi uma das músicas que ele gravou na segunda versão do disco, né? Tem Writings on the Wall, que é uma música muito legal, que tem uma letra muito assim forte, meditativa, né? É uma música que lembra um pouco a sonoridade do George na fase indiana dele com os Beatles, né? Enfim, acabou sendo um disco interessante, eu acho que até mais que o George Harrison de 79, mas o grande público não achou isso não, né? Apesar do sucesso de All Those Years Ago, o álbum em si foi um álbum rapidamente esquecido, né? Pela grande imprensa musical, pelo público de uma maneira geral. O disco de 82, Gun Trouble, é mais animado, né? Ele vivia muito na Austrália, o George, então esse disco era uma tradução da vida dele. Ele era um artista íntegro, ele cantava aquilo que ele vivia, né? E o Gun Trouble é um disco para cima, vibrante, alegre, né? Mas musicalmente um disco também denso, sem nenhuma grande canção, né? Tem ali That's the Way It Goes, que é uma boa música, tem Mystical One, tem a própria música título, Gun Trouble, que se destacam. Mas de uma maneira geral, os arranjos são novamente muito densos, o George privilegiou muito o uso de sintetizadores e teclados, né? Então ficou um disco assim, um pouco repetitivo, um disco
um pouco monótono de se ouvir de uma tacada só, né? Ele não promoveu o disco, a Warner promoveu menos ainda, a consequência disso foi que o disco também não vendeu quase nada. Isso desanimou e irritou muito o George, que resolveu se afastar do mercado fonográfico. Foi se dedicar a Handmade, produziu alguns filmes, entre eles o horripilante Shanghai Surprise com a Madonna, né? E participou de um especial de televisão em homenagem ao Carl Perkins, né? Mas nada assim muito... Só que o que se leu sobre, em alguns livros publicados sobre o George nessa fase, foi que ele novamente se envolveu com drogas, com a bebida, né? Ele se tornou assim, um cara mais irritadiço, mais recluso, mais azedo, né? E isso é o que se ficou sabendo através desses livros, né? E não saíram aqui no Brasil, evidentemente. E aí o George entrou nesse período meio soturno novamente, parecido com aquele de 74, 75. Só que ele, ao contrário daquela época, ele não gravou nada, ele ficou distante. Ele só voltaria em 87 para lançar o Cloud9. Porque aí o Jeff Lynne se aproximou dele e falou: George, volta, porra, né? Você é uma fera, você é o cara, você não pode ficar aí assim, esquecido e tal. E o George, que tinha música no sangue, né, gente, voltou. Só que voltou cedendo mais à turma da Warner, que continuava distribuindo os discos dele. E aí fez um disco mais palatável, que foi o Cloud9. Tem várias parcerias com Jeff Lynne. Tem Got My Mind Set On You, que é um número de rock antigo do Huddy Clark. O George fez um cover, que foi um sucesso tremendo, chegou nos primeiros lugares das paradas, né? Tem músicas excelentes, Cloud9 mesmo, That's What It Takes, Fish on the Sand, This Is Love. A música em homenagem aos Beatles, When We Was Fab, né? O Ringo tocou em várias das músicas, Elton John, Eric Clapton, o Jeff Lynne mesmo, né? Um disco, enfim, que foi muito bem produzido, muito bem tocado, as músicas bem pop, bem um groove, bem legal. Sucesso, foi um tremendo sucesso. Isso empolgou o George, e aí ele resolveu convidar no ano seguinte, 88, o Bob Dylan, o Tom Petty, o Roy Orbison e o próprio Jeff Lynne para montarem uma banda. Ele foi gravar uma música para um single dele, um lado B, que foi Handle With Care, se entusiasmou com o resultado. No fim eles resolveram gravar um disco inteiro, que é basicamente um disco do George. Ele compôs a maioria das músicas, a guitarra dele está muito presente no disco, evidentemente, os vocais dele, Traveling Wilburys, volume 1, que saiu em final de 88, e foi um sucesso tremendo, mais ainda do que o Cloud9, né? Então só se ouvia falar do George Harrison naquela ocasião, né? Foi um tremendo de um sucesso. Tem aqui alguns discos que eu acabei não mostrando, né? O George Harrison de 79, né? Depois o Somewhere in England, com a capa original, né? O Gun Trouble, né? O Cloud9, evidentemente, né? Tá aqui também, né? E aí o Traveling Wilburys volume 1. Em 90 eles repetiram a dose. O Roy Orbison morreu, eles ficaram em 4 aqui, né? Então lançaram esse volume 3, né? Só de gozação, em vez de volume 2, volume 3. É um ótimo disco também, mas não teve nenhuma música assim de sucesso, como teve Handle With Care no primeiro disco, né? The End of the Light, né? Deixa eu não falar besteira aqui para não errar. End of the Line, né? A música que encerrava o volume 1, que fez muito sucesso também. Tem um videoclipe que eles estão no trem, né? Então foi esse segundo Traveling Wilburys, apesar de ser um ótimo disco, mas ali, e as músicas também, a maior parte delas terem o dedo do George, principalmente, os vocais ficaram a cargo do Bob Dylan. E o Bob Dylan, assim, não tem exatamente uma voz atraente. Eu acho que isso talvez tenha prejudicado o sucesso do disco, o recebimento dele pelo grande público. Apesar de ser um excelente disco, ainda mais pesado que o volume 1, não foi um disco que aconteceu. Consequência disso, o George novamente se irritou com essa situação e sumiu. Ele ainda faria uma turnê com esses
potência do Eric Clapton, ele faria uma turnê pelo Japão. Ele não queria tocar nem na Inglaterra nem nos Estados Unidos. Então ele fez uma turnê no Japão, e dessa turnê, que durou metade do mês de dezembro de 91, ele lançaria esse álbum duplo aqui no ano de 92. É um excelente disco, assim, a banda do Clapton dispensa comentários, né? Mas eu acho que acabou sendo um disco assim muito burocrático. Ele tocou as músicas sem muita empolgação, sem aquela alegria e vibração de estar num palco. Ele não gostava daquilo, ele não queria saber de gente gritando, falando que ele era o Beatle George. Ele não gostava disso. O próprio Clapton falou, a alma do George não estava ali, estava o corpo dele, ele cumprindo ali a função de tocar os sucessos dele, dos Beatles, mas o George mesmo não estava ali. E é verdade, você percebe isso nesse disco, que apesar de muito bem tocado e produzido, é um disco burocrático, né? O George sumiria do mapa. Ele faria o Anthology dos Beatles, né, porque ele estava precisando de muita grana, porque a Handmade, o Dennis O'Brien, lá, que era sócio dele, deu um calote violento nele, ele ficou meio a perigo lá de grana, deve ter ficado com, assim, 10 milhões na conta bancária, que para eles já devia ser assim, né, um nível baixo. E aí ele resolveu fazer o Anthology, cedeu lá a pressão, fez o Anthology com os Beatles, levantou a grana dele lá e se recolheu novamente. Aí ele foi produzir um disco para o Ravi Shankar, ele continuou frequentando as corridas de Fórmula 1, deixou crescer o cabelão, deu uma engordadinha, né? Só que por volta de 98, de 97, 98, apareceu um câncer na garganta dele. Ele se tratou, se curou, seguiu em frente, participou da remixagem do Yellow Submarine, né, do disco dos Beatles com a trilha sonora do filme. Estava ali até animado, começou a gravar no Friar Park, começou a compor muita coisa, a gravar, né, mas não queria saber de lançar. Ele tinha um bode de lançar isso e ser malhado pela imprensa, né? O fato é que coisas estranhas começaram a acontecer. O George, ele ficou puto que queriam lançar o material dos Beatles no Star Club, então ele foi o único Beatle a comparecer nos tribunais em Londres. Ele meio que empurrou repórteres, ele estava muito irritado, ele não queria lançar o disco. No depoimento dele, ele falou que os Beatles já eram coisa do passado, coisa que ele sempre falava, que as pessoas tinham que viver no momento presente, porque essa coisa de Beatles já tinha dado o que tinha que ter dado, e vamos em frente e tal. Depois, em dezembro de 99, mais perto do Natal, se não me falha a memória, ou depois, entre o Natal e o Ano Novo, um maluco entrou na casa dele lá e tentou assassiná-lo com facadas. Ele foi salvo pela Olivia, que quebrou um abajur na cabeça do cara e prenderam o cara. Mas o George se feriu no pulmão e ficou absurdamente deprimido com isso. Era uma coisa que ele temia desde o assassinato do John Lennon até de antes. E ele ficou incrivelmente deprimido com aquilo e, assim, perdeu as esperanças no mundo. Muita gente acredita que, em função dessa fragilidade, ele voltou a ter o câncer voltou, né? E aí foi novamente na garganta, foi para o cérebro, foi para o pulmão. E aí ele passaria os 2 últimos anos da vida dele ali batalhando contra a doença, ficando cada vez mais fraco, mais debilitado por causa dos tratamentos. Mas ele não deixou de compor e de gravar no estúdio dele. Até o último dia, né, o George mantinha ali o humor dele, né, aquele humor típico dele, aquele sarcasmo, né, inglês, né, que era bem característico do George, né. E a generosidade dele, né, se ofereceu para o Ringo, para acompanhar o Ringo quando o Ringo fosse levar a filha dele, Ringo, para tratamento, que a filha dele também estava com um problema de um tumor no cérebro, né? E era um cara que não perdia o bom humor apesar disso tudo. Tanto que ele montou uma editora musical e pôs um nome lá que eu não vou me lembrar agora, mas um nome que diz respeito a um tipo de coisa a ver com a morte, né? Assim, um nome que falava da morte, né? E o George fez isso porque o Jools Holland convidou-o para gravar uma música para um disco do Jools Holland, né? O Jools Holland tocou teclados em Horse to the Water, a última música que o George gravou semanas antes de morrer,
mas você ouve a voz dele ali ainda, e nessa música ele faz assim uma espécie de meia-culpa, né? Ele fala que ele devia ter evitado alguns abusos dele, possivelmente com cigarro, que ele fumava muito, né? Com bebida, ou até mesmo no trato dele com algumas pessoas durante a vida. Ele faz ali um meia-culpa meio assim discreto, mas fez. E a música é uma música divertida, com até, né, com um groove legal. Eu estou falando muito essa palavra porque eu estou com ela na cabeça. Ela tem uma pegada bacana e foi a última gravação do George em vida, né? Saiu num disco do Jools Holland essa música, né? Na verdade é uma parceria do George com o Dhani Harrison, né? Se eu não estiver enganado, né? E com o próprio Jools Holland também, né? Então o George, em 29 de novembro, depois de lutar contra o câncer, ele acabou morrendo em Los Angeles, na casa do Paul McCartney, que ofereceu a casa para ele passar os últimos dias. O George não queria voltar para a Inglaterra, porque estava muito debilitado, e também não queria chamar a atenção da imprensa, do público, né? O George nos deixou em 29 de novembro de 2001. No ano seguinte, 2002, o Dhani Harrison e a Olivia lançaram o Brainwashed, né, o disco póstumo, com as canções que o George foi gravando ao longo dos anos 90, né? Eles acrescentaram alguns instrumentos, remixaram algumas faixas, né? E é um disco maravilhoso, né? Assim, um trabalho póstumo. E você vê que o George, ele estava com a música, ele tinha uma paixão pela música incrível, né? Aqui tem músicas maravilhosas como Any Road, Pisces Fish, Looking for My Life, que ele fala, eu acho que do atentado que ele sofreu. Rising Sun é uma música belíssima. Ou seja, ele Stuck Inside a Cloud, ele fala da situação dele, que ele provavelmente assim não fala diretamente, mas ele está fazendo uma alusão à doença. Então você vê que a velha criatividade do George tinha voltado, né? As músicas aqui têm melodias fortes, né? Ele está cantando maravilhosamente bem. Tem Brainwashed, que é a música título, que é uma crítica visceral ao capitalismo, né? Sim, senhores, ao capitalismo, à mídia, ao consumo, né? À sociedade consumista. É uma música assim grandiosa, que encerrou em grande estilo esse álbum póstumo do George, que mostrou que ele estava antenadíssimo e continuava com aquele espírito dele maravilhoso, crítico, né? Autêntico, um artista singular, né? Fiel à criação dele e às ideias e ao modo de ver a vida dele, né? George faz muita falta no cenário pop até hoje, né, gente? Pouco antes de morrer ele travou uma briga de boca lá com o cara do Noel Gallagher, do Oasis, né, que eu nunca gostei muito do Oasis. E o George era muito crítico com a música pop, com as Spice Girls, né? Ele era um crítico feroz da banalização da música pop, do rock, né? Ele morreu assim, com esse espírito crítico e ao mesmo tempo com uma sabedoria muito rara em artistas do mundo pop, né? E uma tranquilidade de alguém que viveu a vida dele sendo fiel o mais possível a si mesmo, uma pessoa absolutamente íntegra e ética, que foi o George Harrison. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deem likes, né? Se inscrevam no meu canal. O vídeo foi longo, em 2 partes eu fui obrigado a fazer, porque realmente não dá para falar do George Harrison em 20 minutos. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, até mais.